Olá, queridos! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. E no vídeo de hoje, nós vamos falar sobre as evidências da fé salvífica. Nós vamos falar sobre 4 evidências da fé genuína, da fé verdadeira. O nosso vídeo está sendo embasado no livro do teólogo John Owen. O livro dele tem por título as evidências, da fé salvífica. E o texto base que nós vamos utilizar é o texto de Romanos capítulo 10. Porque em Romanos capítulo 9, 10 e 11, o apóstolo Paulo está tratando do plano de salvação para os judeus. E no capítulo 10, ele fala especificamente da salvação. E ele vai dizer o seguinte, no versículo 1. Irmãos, o desejo do meu coração e a minha súplica a Deus em favor deles é para que eles sejam salvos. Eles aqui são os judeus, os compatriotas de Paulo, que não tinham aceitado a Jesus, que não tinham abraçado o evangelho. O apóstolo Paulo continua. Porque dou testemunho a favor deles, de que tem zelo por Deus, mas um zelo sem entendimento. O apóstolo Paulo, ele reconhece que os judeus eram religiosos, eles buscavam obedecer à lei de Moisés estritamente, rigorosamente, mas eles não tinham entendimento. Eles queriam se aproximar de Deus através da obediência da lei. Eles não entenderam o que Deus estava providenciando para a salvação, porque o fim da lei é Cristo e eles não conseguiram entender. Por isso o apóstolo Paulo ora por eles. E aqui nós temos o primeiro gancho para aplicar a primeira evidência da fé genuína. A primeira evidência é aceitar, abraçar e escolher a maneira com a qual Deus providenciou para que os pecadores fossem salvos. Deus providenciou Jesus de Nazaré para ser propiciação pelos nossos pecados, para ser o sacrifício substitutivo, que ele nos substituísse como o culpado no nosso lugar, para que a nossa culpa fosse lançada nele e a justiça dele fosse lançada em nós. Ele, como nosso representante federal diante de Deus, agora assume as transgressões do povo de Deus e imputa a sua justiça sobre os filhos de Deus. Mas os judeus não aceitaram isso. Eles buscavam incessantemente, não todos os judeus, porque Paulo é judeu, muitos judeus abraçaram a fé, mas alguns não abraçaram a fé. Eles buscavam aproximar-se de Deus através da prática das obras, da lei. E o apóstolo Paulo deixou claro que ninguém será justificado diante de Deus através das obras. Muitas pessoas acham assim, vou fazer coisas boas para que eu seja salvo. E não é esse o método que Deus escolheu. Não é esse o método que Deus providenciou. O método que Deus providenciou foi dito por João Batista. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É através do sacrifício de Jesus, é através do sangue, a marca do sangue na nossa vida, que nós somos justificados, nós somos limpos de todo o pecado. E nós precisamos escolher esse método. Não podemos fundamentar nossa salvação das nossas obras, porque um dia estamos bem, outro dia estamos mal. Nós somos variáveis, somos voláteis. E talvez tem muitas pessoas que pensam assim, hoje eu estou mal, será que se Jesus voltar hoje eu estou salvo? E as pessoas ficam se martirizando. Ele não tá muito, aquela semana não foi muito boa, fala, acho que eu não estou salvo. Aí a semana que foi muito boa, agora eu estou salvo. São as próprias pessoas que definem se elas estão salvas ou não. E não o método que Deus providenciou, e não o sacrifício de Jesus, e não o próprio Cristo que na cruz do Calvário disse, Pai, está consumado. Jesus Cristo realizou a obra necessária para a nossa salvação. E esse é o método que Jesus proporcionou para nós. Mas também nós temos outras características a respeito dessa fé. Nós vamos falar agora que é a segunda evidência, que não é só escolher, aceitar, abraçar o método que Deus escolheu, mas também continuar nele. Porque não adianta eu abraçar a fé e depois abandonar. Não, eu preciso continuar no caminho que o Senhor escolheu para nós. Temos um exemplo muito bom, que é o primeiro documento escrito no Novo Testamento, que é a Epístola aos Gálatas. O apóstolo Paulo escreve aos Gálatas exatamente por isso. Na igreja da Galácia, falsos mestres judaizantes estavam enfeitiçando. O apóstolo Paulo usa esse termo, Vocês foram enfeitiçados por essa falsa doutrina, para que agora, depois de vocês terem começado pelo Espírito, vocês vão acabar agora na carne. Vocês começaram bem, quem vos enfeitiçou para que deixasse de continuar a corrida? Agora eles pararam de dar ouvido ao evangelho da liberdade e da graça em Cristo Jesus e eles estavam tentando prosseguir através da obediência da circuncisão, de leis dietéticas, de cerimoniais.
influenciados pelo falso evangelho. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer, primeiro capítulo, versículo 8. Nem que um de nós, ou por carta, ou se mesmo um anjo, vos apresentar trazendo outro evangelho que seja anátema, que seja maldito. O apóstolo Paulo fala isso. Que seja anátema, se outro evangelho aparecer no meio de vocês. Então, a segunda evidência é essa fé que se mantém firme. Não, minha esperança está em Cristo Jesus. Minha esperança está em Cristo Jesus e nada vai abalar. E não somente isso, nós podemos passar para a terceira evidência da salvação, que é, além de abraçar, de escolher o método que Deus providenciou para nós, além de nos manter firmes nesse método que Deus escolheu, nós precisamos frutificar, nós precisamos constantemente manter, nós precisamos empenhar para constantemente nos manter todas as graças, todos os dons, todos os talentos que o Senhor nos proporcionou, a fim do exercício das ordenanças da adoração divina, para servirmos a Deus e servirmos ao próximo. Mas devemos ter muito cuidado no serviço ao Senhor, muito cuidado. Eu quero tirar como exemplo a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso, nas obras, o próprio Senhor disse, era excelente. Uma igreja ortodoxa, uma igreja que botava os falsos apóstolos à prova e provavam que eles eram mentirosos. A igreja que suportava as aflições, uma igreja, exemplo. Mas o Senhor falou, eu tenho contra vocês que vocês deixaram o primeiro amor. É certo que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 15, 58, que nós devemos ser firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, porque o nosso trabalho no Senhor não é vão. Mas nós devemos ter cuidado com o nosso coração, porque ele é mais enganoso do que todas as coisas. Porque no ato de servir a Deus, de exercitar os nossos talentos, nós podemos passar a se justificar em cima desse serviço. Nós podemos escorregar na fé e pensar que estamos sendo mais ou menos aceitáveis diante de Deus por causa do nosso serviço. É claro que se nós servimos ao Senhor de forma inadequada, estamos passivos de repreensão, com certeza. Mas o Senhor nos repreende para que nós não sejamos condenados com o mundo. 1 Coríntios capítulo 11. O Senhor ele nos repreende como filhos, com amor, para que nós não venhamos a ser condenados com o mundo. A repreensão de Deus para com seus filhos é uma repreensão de um pai que busca o bem desse filho, busca restaurar esse filho. Mas para a gente não cair nesse erro de escorregar na fé e ficar se vangloriando, se justificando nas obras que fazemos a Deus, nos nossos talentos, nos nossos dons, a quarta evidência da fé genuína, ela é maravilhosa. John Owen nos escreve que a quarta evidência é levar a alma a um estado especial de arrependimento. E aqui eu quero destacar dois textos. Primeiro texto, Sermão do Monte, das Bem-aventuranças. Nosso Senhor, ele dá um início nas bem-aventuranças com essa bem-aventurança magnífica, que ela é algo sublime dentro da comunhão com Deus e dentro da nosso crescimento espiritual, que é bem-aventurado os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Para explicar, eu quero utilizar outro texto que é do apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 7, que ele vai dizer: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Ser pobre em espírito é ter essa convicção a respeito de si mesmo. É entender que espiritualmente nós somos miseráveis. Nós carecemos de alguém que nos salve. Porque nós pecamos, todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Por isso, nós carecemos de um Salvador, carecemos de alguém que nos resgate desse estado pecaminoso e terrível. Mas nós precisamos conduzir a nossa alma a esse estágio. Essa fé genuína, essa fé que salva, conduz o Filho de Deus a essa compreensão, a compreensão da sua realidade passada. Porque nós recebemos de Deus uma nova natureza, recebemos de Deus a adoção, mas nós não devemos nos esquecer. Nós sempre devemos trazer em mente um arrependimento, uma contrição diante de Deus, com um coração cheio de gratidão, reconhecendo as nossas falhas, reconhecendo quem éramos, da onde Deus nos tirou e aonde Ele nos colocou. Efésios capítulo 2 diz que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Nossa vida está escondida com Cristo. Nós estamos em Cristo espiritualmente.
mas nós devemos sempre para nos blindarmos do orgulho, principalmente o orgulho espiritual, que ele é tão sorrateiro, tão difícil de visualizar no início. Nós devemos trazer esse ser pobres em espírito, como Jesus nos orienta, ter essa mentalidade de que, infelizmente, ainda nós pecamos. Infelizmente, ainda pecamos. Chegará um dia que Deus nos livrará da presença do pecado, tirará o pecado de nós e seremos purificados para todo sempre. Mas, por enquanto, ainda pecamos. E quando viermos a pecar diante de Deus, que nós venhamos a nos arrepender, levar nossa alma a esse estágio de arrependimento, de contrição, de suplicar a Deus pelo seu perdão e se entristecer pelo que fez, pelo que cometeu contra Deus. Que o pecado é um atentado contra Deus. E a fé é genuína. Ela nos leva a compreender dessa forma. Então, meus queridos, nesse vídeo, nós vemos que a primeira evidência da fé genuína, da fé que salva, é acolher a forma com que Deus proporcionou para sermos salvos. Segundo, nos manter neste caminho. Nós precisamos nos manter neste caminho. Terceiro, nós precisamos frutificar, entendendo que não é o fruto que produz a árvore, mas é a árvore que produz o fruto. O que isso significa? Eu não faço obras para ser salvo. Eu sou salvo e daí eu frutifico, daí eu produzo as boas obras. Lembrando de Efésios 2:10, que Deus nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para andarmos nas boas obras que ele preparou para nós. Deus preparou obras para que nós andássemos. O plano já está estabelecido. Deus nos convida para esse plano. Então, nós somos salvos para viver com Deus, para frutificar, para adorá-lo. E terceiro, e quarto, último lugar, nós devemos viver esse estágio de arrependimento, de contrição diante de Deus, a ter sempre na nossa mente esse estágio de arrependimento. Como o apóstolo Paulo diz em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15 e 16, ele vai dizer: fiel essa palavra e digna de toda aceitação, que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. O apóstolo Paulo se intitulou o pior pecador. Está registrado sobre a influência e sobre a inspiração do Espírito Santo. Isso não era verdade dentro do coração dele. O apóstolo Paulo tinha esse estado de arrependimento, principalmente pelo que ele perseguiu a igreja, pelo passado do apóstolo Paulo. Então ele trazia isso à memória e ele se quebrantava diante de Deus, agradecido por ser salvo pela graça que recebeu, mas também ele se humilhava diante de Deus por causa dessa situação, principalmente das vezes que era necessário, quando o apóstolo Paulo pecava, porque todos nós pecamos. E o apóstolo Paulo se humilhava diante de Deus, levando a sua alma a esse estágio tão singelo, tão sublime e tão agradável diante de Deus. Amém, meus queridos? Se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber mais conteúdos quando nós publicarmos aqui. Compartilhe com seus amigos, com seus queridos, e nós te esperamos aqui no nosso próximo vídeo, ok? Até mais!